Noite violenta no Lins de Vasconcelos. Ônibus foram queimados e a polícia reforça a segurança na região. A autoestrada Grajaú-Jacarepaguá chegou a ficar fechada por quase 5 horas. E o repórter Eduardo Oliveira está lá e acompanha a situação neste momento. Eduardo. E devido ao clima de tensão e à falta de segurança, os ônibus não estão circulando pela estrada Grajaú-Jacarepaguá. Daqui a pouco, outras informações. E também tiros na praia de Caraí, em Niterói, deixa 5 pessoas feridas. Bandidos estavam em fuga após um assalto e percorreram 7 quilômetros até serem presos. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 20 de agosto. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho outras notícias. Até já. Fernando Sardinha, maior fisiculturista brasileiro. Em uma entrevista esclarecedora, ele amplia a discussão. Esteroides anabolizantes podem ser tomados com critério? Sem dúvida. Os diferentes pontos de vista. É um progresso enganoso. É um progresso enganoso. O anabolizante é usado desde 1930. É possível encontrarmos uma única verdade? Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 11h15 da noite, no SBT. Wonderstruck Enchanted, uma fragrância da Taylor Swift. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Chegou a hora de conhecer o produto que pode mudar a sua vida. É a nova Telecena de Independência. Com ela, mais de 50 mil pessoas vão ganhar e você pode ser um deles. No Raspe Aqui são prêmios de 7 até 100 mil reais. O Brasil todo vai ganhar. Compre logo a sua. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação e dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. O SBT Rio Manhã está de volta e vamos ao vivo direto com o Eduardo Oliveira, que continua lá no Complexo do Lins. A situação é muito tensa na região. Ontem houve troca de tiros e hoje também há uma informação importante de que ônibus não estão circulando na região. Eduardo. É isso mesmo, viu, Liane Borges? A gente conversou com alguns passageiros, algumas pessoas que precisam, enfim, atravessar a estrada Grajaú-Jacarepaguá usando os ônibus, só que eles não estão circulando pela estrada. Olha só, muitas pessoas tendo que andar aí cerca de 8 até 10 quilômetros para poder atravessar de um ponto de um bairro para o outro. Olha só, a gente observa as pessoas, olha, aquela senhora com uma criança, ela veio descendo ali da estrada Grajaú-Jacarepaguá. E de acordo com as informações dos policiais que eu estou aqui na área, Liane, o pessoal do batalhão de choque do BOPE já saíram aqui da região. Portanto, a segurança não está mais reforçada como ficou durante a madrugada. A estrada Grajaú-Jacarepaguá só foi liberada para a circulação dos carros por volta das 4 horas da manhã. Portanto, os ônibus, neste momento, não circulam mais aqui, a segurança não está mais reforçada pela Polícia Militar e o local continua tenso, porque os moradores têm medo de que aconteçam novos confrontos com policiais que atuam na UPP, que fazem parte aqui do Complexo do Lins. Juliane, é com você. Eduardo, você permanece por aí, qualquer informação nova você pode nos chamar e a gente agora vai entender por que disso tudo. Houve um intenso tiroteio entre traficantes e policiais lá no Lins de Vasconcelos ontem à noite. Após o confronto, 3 ônibus foram incendiados na Grajaú-Jacarepaguá. As informações com a Mônica Chagas. Da janela de casa, o morador registra o intenso tiroteio.
Traficantes e policiais da UPP Camarista Meyer entraram em confronto por pelo menos 2 vezes. Muitas pessoas estavam na rua e precisaram se abrigar. Em um dos acessos ao Morro do Gambá, uma das 11 favelas do complexo do Lins, carros voltaram na marcha ré. Tá. Sobe não, hein? A poucos metros dali, na Avenida Menezes Cortes, essas mulheres estavam nervosas por conta do tiroteio e de veículos que foram queimados. A gente ficou na troca de tiro, era fogo, era pedra, tudo, cada um vinha de um lado. O motorista também já não sabia mais o que fazer. Ele, de tão nervoso, ele não conseguia abrir o ônibus. A gente começou a gritar, tem criança, tem criança, tem criança. Blindados do batalhão de choque e do BOPE foram para o local. Mandaram a gente descer, mandaram a gente subir, aí a gente desceu e saiu correndo. Graças a Deus, os pessoal dali acolheram a gente. Agora são 5 horas da manhã e a autoestrada Grajaú-Jacarepaguá voltou a ser liberada após ficar fechada por 6 horas. Era por volta das 9 horas da noite quando traficantes colocaram fogo em 3 ônibus. Um deles está aqui, que é da aviação Redentor. As pessoas que estavam dentro dos coletivos ficaram desesperadas. Algumas desceram a estrada, outras se abrigaram nas casas das pessoas que moram aqui à beira da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Os funcionários agora estão tirando o ônibus que ficou completamente tomado pelas chamas. Durante a troca de tiros, um rapaz de 18 anos foi baleado. Rômulo Macedo foi atingido na coxa e foi encaminhado para o Hospital Federal do Andaraí. A situação foi tão crítica, até uma funcionária nossa ficou presa durante 1 hora num posto de gasolina. Ela é moradora da Zona Norte e não pôde sair porque o tiro estava realmente comendo solto, como se diz na gíria popular. As pessoas, a Mônica informou, se abrigando na casa de cidadãos ali próximo a Grajaú-Jacarepaguá ou tentando descer a pé, mas é um caminho longo. E os motoristas, a única alternativa foi a linha amarela ontem, para quem ia lá para a região da Zona Oeste, da Zona Norte para a Zona Oeste. Doutor Carlos, hoje o Eduardo Oliveira informou que não estão circulando ônibus na região. Isso se justifica até por conta da quantidade de coletivos que ontem foi incendiada, né? Bom dia. Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Há informações de que os incêndios podem continuar relacionados a ônibus, mas essas informações já estão caindo por terra hoje de manhã, por isso que o policiamento retirou esse reforço, apesar dos moradores, como muito bem disse o Eduardo, ainda ter um clima de muito medo na região, entendeu, Eliane? Até porque, Eliane, nos últimos confrontos ocorridos naquele complexo do Lins, os manifestantes, se aproveitando até de uma situação de tentar, de alguma forma, denegrir o trabalho que está sendo realizado ali, estavam atuando, jogando pedras, jogando garrafas, tentando machucar os policiais, que não com arma de fogo. Então, dessa vez, alguma coisa diferente está ocorrendo. Não sei se houve um planejamento anterior por parte dos traficantes que ainda permanecem, ainda tentam permanecer no local. Dessa vez foi diferente, Liane. Dessa vez teve arma de fogo, dessa vez teve bastante perigo e ônibus incendiado, que é uma tática clara do tráfico de drogas para tentar, de alguma forma, denegrir o trabalho. Há pouco tempo atrás, numa das vias importantes da região também do Engenho Novo, a Barão do Bom Retiro, foi queimado o ônibus e teve comerciante chorando muito, que perdeu tudo não faz muito tempo. E lembrando que naquela região tem unidade de polícia pacificadora. Agora a gente também vai tentar entender por que começou toda essa confusão no complexo do Lins. Segundo denúncias, essa confusão teria começado por causa da morte de uma recepcionista ontem, durante uma troca de tiros por lá. O corpo dela já foi enterrado. E a família está inconformada, claro, com a perda. A reportagem é da Melissa Munhoz. Minha irmã pra mim era tudo, tudo. É um pedaço de mim que tá indo embora. Ninguém nunca vai trazer ela de volta. A dor de Cristina é pela perda da irmã, Joana Dark Brito, de 26 anos. A jovem foi vítima de bala perdida num tiroteio entre traficantes e policiais da UPP da Cachoeirinha, no complexo do Lins, na Zona Norte. Joana foi atingida por um tiro de fuzil na região da costela, quando saía da casa da tia. Mesmo ferida, ela conseguiu avisar que tinha sido baleada e foi Edeilde quem socorreu a sobrinha. Ela falou, eu fui baleada, me ajuda. Aí ela não conseguiu falar onde ela estava, eu desci, agora desesperada, corri. O rapaz pegou, colocou ela dentro do carro, a gente levou para o Marcílio Dias,
Ainda chegou com vida ainda. O tiroteio aconteceu na noite de domingo, depois que os policiais da UPP prenderam 3 traficantes com pedras de crack, trouxinhas de maconha e papelotes de cocaína. Em represália, os bandidos atiraram na direção dos policiais, que revidaram, dando início a uma intensa troca de tiros. Ninguém sabe se foi polícia, se foi bandido, porque ele é pacificado. Só que foi um tiro, acho que foi tiro de fuzil, que varou de um lado para o outro. Então ela sangrou muito e infelizmente minha filha está morta. Os bandidos fugiram sem se dar conta que uma moradora havia sido baleada. O namorado de Joana, que já tinha planos de casar, estava inconsolável e mal conseguia falar. Minha mulher, meu Deus do céu, a dor está muito grande. O policiamento foi reforçado na área da UPP e a perícia recolheu as armas dos policiais. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A gente não consegue nem mensurar o tamanho da dor de uma pessoa que perde uma esposa, um marido, vítima dessa violência diária que nós vivemos aqui. A impressão que eu tenho é que cada vez mais o cidadão carioca, fluminense, quando sai às ruas, fica com medo de ser o próximo, a próxima vítima. Lá no Lins de Vasconcelos, no Engenho Novo, também não é diferente. Nós percebemos que mesmo com as unidades de polícia pacificadora, o crime parece que está se rearticulando. Em determinado momento melhorou muito a situação, mas agora parece que eles voltaram com força total. Eu quero voltar com o Eduardo Oliveira, que está lá na Grajaú Jacarepaguá, coletando as informações. Eduardo, você me disse há pouco que não tinha visto reforço no policiamento nessa manhã. Não teve nenhuma viatura passando por aí desde o momento em que vocês se posicionaram para o link? Olha, nenhuma viatura da Polícia Militar, Violane Borges. Bem ao nosso lado tem uma cabine da polícia que fica assim na subida da Grajaú Jacarepaguá. E a informação é o seguinte, o reforço que veio durante a madrugada, durante a noite, devido a esses confrontos entre traficantes e policiais militares, o pessoal do Batalhão de Choque e do BOPE, eles estiveram aqui, mas já foram embora. Portanto, só tem um soldado ali naquela cabine ali da PM. Os ônibus, mais uma vez eu repito essa informação, não estão circulando pela Grajaú Jacarepaguá. Os pontos de ônibus que ficam na Avenida Visconde de Santa Rosa, eles estão desviando por dentro do bairro, passam pelo Meier, Cascadura, enfim, aumentando ainda mais o tempo de viagem das pessoas que saem de casa e precisam chegar ao trabalho. E só para você ter uma ideia, Eliane, durante o conflito dessa madrugada, o Hospital Naval Marcílio Dias ficou sem luz durante um bom tempo. Algumas cirurgias foram suspensas, apesar do hospital ter o gerador, porque o Marcílio Dias ele fica bem próximo, enfim, ao lado ali da entrada do Morro do Gambá. O local onde aconteceu um dos piores conflitos dessa madrugada. Então, essa é a situação de momento. Os passageiros, os moradores aqui estão tensos, estão andando bastante para poder acessar um ponto de ônibus e chegar ao trabalho. Por enquanto, o policiamento aqui, Eliane Borges, só ali um policial militar na cabine, que tem aqui bem próximo onde nós estamos. Ok, Eduardo, obrigada. Um policial na cabine, se vier traficante descer a pista, não vai adiantar absolutamente nada. Mas a gente também compreende, de certa forma, que a polícia não pode estar presente em todos os pontos que tem violência no Rio de Janeiro ao mesmo tempo, porque é tanto local com criminalidade, às vezes fica difícil você fechar esse cinturão. Doutor Carlos, que estratégia a polícia pode usar? Porque a gente vê cada vez mais bandidos de favelas com o PP atacando, indo para frente, realmente enfrentando a polícia. Só 3 detalhes. Primeiro, o que tem essa moça a ver com o tráfico de drogas? Ela não tem nada a ver com o tráfico de drogas. Então, assim, o tráfico se aproveita desses momentos para contra-atacar o que seria uma revolta relacionada à permanência da UPP. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você falou muito bem, Eliane. Vamos lá para o último, que é o mais importante. O tráfico está se articulando novamente. É verdade, o policiamento tem que mudar, porque o marginal, o bandido, ele se adapta ao policiamento empregado. Quando você coloca o policiamento ali, o bandido observa e se adapta para poder delinquir, se adapta àquele policiamento que foi colocado ali e procura praticar outro tipo de crime ou aquele mesmo crime de forma diferente. Então você tem que mudar o policiamento o tempo todo.
fazer novas táticas para que o bandido não se rearticule. Você falou muito bem. E isso dá trabalho, Liane. Então tem que ter trabalho. Isso dá trabalho porque você tem que ver a mancha criminal, tem que ver quem está praticando, o que está acontecendo, os horários, o armamento utilizado. E a terceira coisa para acabar, repito, não estavam utilizando arma de fogo nesses conflitos relacionados a revoltas de prisões de fulano e de Beltrano. Estão utilizando o Complexo do Lins de novo. O que mostra a ousadia. E foi enterrado ontem à tarde o corpo da recepcionista assassinada em outro local, em Duque de Caxias. Veja essa história. Ela foi morta na frente do filho de apenas 7 anos. E segundo a família, o crime foi cometido pelo ex-marido dela. Roda. O velório da empresária Denilda Amaro da Silva, de 37 anos, foi acompanhado por cerca de 50 pessoas, entre amigos e familiares. Ela foi morta com pelo menos 2 tiros, sendo um na cabeça, na frente do filho de apenas 7 anos. Familiares acusam o ex-marido dela, José de Paula Antunes, de 46 anos, pelo crime. Ele teria invadido a casa da ex-mulher em Gramacho e cometido o assassinato após uma discussão. O cunhado da vítima chegou a ouvir os tiros e viu o homem deixando a residência logo após ter cometido o crime. Eu me deparei com ele da sacada da casa dela saindo para ir em direção à rua. Foi quando ele me avistou e falou assim, que ele me conhece como Beto. Beto, volta! E ameaçou esboçar, pegar a arma na cintura, que eu vi que ele estava armado. Eu falei, puxar a arma pra você? É. Falei, calma, cara, calma. Eu sempre tive um bom contato com ele. Eu falei, calma. Ele perguntou assim, o Flávio está aí, que seria o atual companheiro dela. Eu falei, não sei. Não sei. Possivelmente pra matar o companheiro também. É, possivelmente. E nesse meio tempo, quando eu olhei pra trás, eu já me encontrei com o outro filho dela, que não é filho desse mesmo relacionamento, que é meu sobrinho de mais ou menos 16 anos. Nisso eu falei, Caio, como é que estão o pessoal lá em cima? Ele não conseguia me responder, ele estava em estado de choque. José e a Denilda ficaram juntos por pelo menos 5 anos. O casal estava separado há quase 8 meses. Segundo a família, o ex-marido não aceitava a separação e já havia ameaçado a ex-mulher, que chegou a procurar a delegacia de atendimento à mulher pelo menos 8 vezes. Já existe um certo pânico da família em relação a essas coisas, diante de todas as ameaças que ele vinha colocando já na gente. Eu acredito que tem mais 8 medidas protetivas, mais 8 ocorrências na DEAN, inclusive ela tem a medida protetiva, mas que eu acho que só serviu de papel, né, na verdade, né? O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. A perícia foi realizada no local do crime e testemunhas e familiares estão sendo ouvidos pela polícia. A primeira coisa que eu peço é justiça, que eu sei que não vai resolver o problema dele. Mas eu fico muito triste, porque o meu sobrinho hoje falou pra mim assim, tio, minha mãe vai voltar? Eu falei, não vai voltar. A mulher se enche de coragem, vai 8 vezes na delegacia de atendimento à mulher, consegue uma medida protetiva e nada adianta. Ela é morta na frente do filho de 7 anos de idade. Além do assassinato cruel, ainda deixa uma criança órfã e com essa consciência por toda a vida, né? Nunca vai esquecer do assassinato da própria mãe. Doutor Carlos, ainda vale a pena a mulher denunciar? Porque a gente mostra tantos casos aqui em que elas vão à delegacia e depois os maridos, os companheiros, matam cruelmente. Antes de responder a sua pergunta, que é muito importante, só queria falar que essa pergunta que o assassino fez para aquela outra vítima ali, que seria uma vítima de ameaça, vem cá, o fulano está em casa, ou seja, o novo namorado está em casa, isso denota que ele não premeditou a ocorrência, ele não ficou lá avistando a casa, vendo que horas entrava, que horas saía, deu na cabeça dele de 3 e pouca da manhã ir lá e matar as pessoas. Porque se ele tivesse premeditado, ele ia esperar um momento em que ele tivesse certeza que todos estavam em casa. Estava em casa, hein? O outro rapaz estava em casa, só que ele não o avistou. Agora vamos para a sua pergunta. Eu fiquei muito curioso em relação a isso. Eu falei assim, será que houve um vacilo da delegacia? Liane, eu tenho que apurar melhor, porque eu vi que foram 6, 8 ocorrências feitas. Algumas foram arquivadas e para ser arquivado, o Ministério Público tem que arquivar, o juiz também tem que arquivar, e o delegado tem que ou solicitar ou não o arquivamento. Algumas foram arquivadas. Há pedido de busca e apreensão em relacionada a uma arma de fogo que esse rapaz usou no crime, ou seja, a delegada pediu uma busca e apreensão que a justiça ainda não apreciou, mas a delegada pediu. E outra coisa, Liane, houve um pedido de medida protetiva e alguns procedimentos, salvo engano, aquela lei Maria da Penha, que é 11.340 de 2006,
há até um pedido enganjado de prisão. Ou seja, nós temos que ver, porque eu acho que houve uma dissídia, vamos dizer, a justiça foi lenta no que concerne esse rapaz, mas que houve o erro, houve. Alguém errou. Eu acho que, de repente, Eliane, todo mundo errou, mas que houve pedido de busca e apreensão, engajamento de prisão, essas coisas realmente aconteceu, mas que não foi a coisa que bastasse para salvar a vida dessa moça. Agora é irreparável. Agora é irreparável, Eliane. É justiça amorosa, muitas vezes polícia que não se engaja como deveria. Isso tudo termina dessa forma, em tragédia. E 5 pessoas foram baleadas durante uma perseguição entre policiais e criminosos na praia de Caraí, em Niterói, sendo 3 delas bandidos e 2 pedestres. A perseguição começou depois que os bandidos fizeram um arrastão no calçadão e tentaram fugir. Mônica Chagas. Ficaram apontando a arma o tempo inteiro e muito duros, né? Um amigo nosso que estava mais para trás tentou entrar no bar, aí o cara mandou ele voltar e começou a dizer que ele tinha cara de polícia. E começou a ameaçar ele, dizendo, você tem cara de polícia, cara, você tem cara de polícia. Ele ficou ameaçando, eu vou te matar, se você estiver armado, eu vou te matar. A noite, que era de festa para esse grupo de amigos, terminou na delegacia. Eles estavam em um bar na praia de Groguatá, em Niterói, quando foram rendidos por criminosos armados. Um Voyage preto passou, encostou e desceram 4 homens, sendo que 3 estavam portando pistolas e passaram a assaltar a gente, tirar celular, carteira. Eles falaram sem escândalo, todo mundo quieto, isso é um assalto, a gente ficou meio que pasmado, entendendo assim, não, isso é brincadeira. Falei, caramba, é sério. Aí eu lembrei dos meus filhos. Após o arrastão, os 4 assaltantes seguiram em direção à praia de Caraí. De acordo com testemunhas, eles dispararam na direção das pessoas que estavam no calçadão. 2 homens foram baleados de raspão, um na cabeça e outro na mão, mas não correm risco de morte. Após 7 quilômetros de perseguição, os policiais conseguiram parar os criminosos exatamente neste local, na estrada Leopoldo Frois, em São Francisco. Aqui houve troca de tiros. A gente vê ali, ó, a marca na parede e também as roupas dos bandidos aqui no chão, sendo que 3 deles foram baleados e levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Um deles é menor de idade. O veículo que eles estavam é aquele ali. Ele é roubado e está cheio de marcas de tiros. Foram aproximadamente 30 policiais envolvidos nessa perseguição que terminou aqui em São Francisco após passar por 3 bairros. O 4º criminoso foi preso e levado para a delegacia de Caraí. A mãe do rapaz, que prefere não mostrar o rosto, diz que está envergonhada com a atitude do filho. E a única coisa que eu queria pedir era desculpa. Eu não sei onde eu errei. Minha senhora, não é a senhora que tem culpa de nada, não. Seu filho, infelizmente, né? As mães às vezes se culpam muito. Nós tentamos fazer a nossa parte quando é possível. Algumas não fazem, né? Algumas são só parideiras, não são mães de verdade. O homem atingido de raspão na cabeça foi transferido para o Hospital Marcílio Dias, no Lins, e passa bem. Doutor Carlos, comente, por favor, essa matéria que a gente estava olhando aqui, a atuação da polícia ali, o que o senhor achou? 3 foram atingidos, né? Eu estava até falando, tomara que eles melhorem o mais rápido possível e não voltem a assaltar. Liane, você vê como é que o marginal assalta no Rio de Janeiro, ele fica revistando as pessoas, perguntando se é policial. Se for policial, morre na hora. Se for policial, pensem, não tem o direito de ser assaltado no Rio de Janeiro. Boa atuação da PM, só acho que de repente o tiroteio assim em locais públicos tem que ter um certo cuidado, né? Só isso que eu recomendo. Quem sou eu para recomendar, mas só isso que eu recomendo. Os acusados pela morte do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, irão a júri popular. A decisão foi tomada ontem pelo juiz Murilo Killing, do 3º Tribunal do Júri. Caio Silva de Souza e Fábio Raposo respondem por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, impossibilidade de defesa da vítima e uso de explosivo. Eles continuam presos. Segundo a denúncia, Fábio teria entregado o rojão para Caio com a intenção de direcionar o artefato ao local onde havia uma multidão, inclusive policiais militares. O rojão atingiu a cabeça de Santiago, que chegou a ficar 4 dias internado, mas não resistiu. Na época, os 2 acusados afirmaram que já se conheciam de outras manifestações. A data do julgamento ainda não foi definida. Se condenados, a pena varia de 12 a 30 anos de prisão. E ainda cabe recurso. Você lembra do caso da empregada doméstica que foi agredida em um ponto de ônibus na Barra da Tijuca em 2007? Então, agora a Justiça determinou o valor da indenização que ela deverá receber dos 5 jovens responsáveis por esse crime.
As informações ao vivo com o Eduardo Oliveira. Eduardo, o que então foi definido? Olha, Eliane, a decisão em segunda instância da terceira turma da Câmara Civil, cada agressor vai ter que pagar pela condenação R$100 mil à empregada doméstica Cirlei Dias de Carvalho. Ela foi agredida em um ponto de ônibus, estava voltando para casa por 5 jovens, porque eles confundiram a empregada doméstica com uma prostituta. 2 dos 5 condenados a pagar essa indenização por dano moral vão recorrer na justiça. Os outros 3, por enquanto, ainda não se manifestaram. Eliane Borges. Ok, Eduardo, obrigada. Doutor Carlos, o senhor na época que cuidou desse caso, não é? Eu me lembro também que fiz reportagens, inclusive entrevistei a Cirlei, e foi tão absurda a história. Acha que a indenização vai apagar um pouco esse peso da mulher que sofreu tanto essa violência? Eu conheço bem esse caso, né, Eliane? Foi eu que prendi essas pessoas, né? Aí me mostrou assim minha imagem, eu estava bem mais magro, entendeu? Infelizmente não podia nem mostrar essa imagem. Mas é isso, aniversário também agora, faz essas coisas, né? O passar do tempo, ontem ele fez aniversário, demos os parabéns aqui ao vivo, dou novamente felicidades. Agora, Eliane, uma coisa curiosa nesse caso que as pessoas não comentam. Antes de massacrar essa senhora, Cirlei Dias de Carvalho Pinto, até me achará, né, meu nome também é Pinto, eles fizeram isso com outras pessoas em pontos de ônibus anteriores da Cirlei. Então eles bateram em outras pessoas antes de chegar a Cirlei. Só que essas outras pessoas, infelizmente, são prostitutas, são pessoas assim que não tiveram coragem de ir à delegacia. 2, 3 nós achamos, mas o restante não. Então eles vinham batendo nas pessoas naqueles pontos de ônibus e pegaram a Cirlei e massacraram a moça, bateram de tudo quanto é jeito, só batiam na cabeça, só daqui para cima, né? Então foi uma coisa terrível, Eliane. E nesse caso eu tive a oportunidade com o Dr. Otton, na época, um outro delegado, de trabalhar. É porque além da prisão, a questão financeira às vezes pesa também para essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Doutor Carlos, obrigada mais uma vez. Obrigado você. Vá curtir o dia, né? Porque hoje chegou cedo, ontem comemorou até tarde, não deu para festejar muito, né? Minha festa foi da Frozen, Eliane, porque minha filha cismou que minha festa de homem tinha que ser da Frozen. Então, minha festa, tema foi da Frozen. Mas criança é assim. Muito obrigada, um bom dia. Até logo. E olha, uma pesquisa sobre a saúde confirmou que o que se vê todos os dias nos hospitais públicos, o serviço é considerado ruim ou péssimo por mais de 90% dos brasileiros. A pesquisa completa a gente mostra amanhã para você numa reportagem especial. E eu vou para um rápido intervalo, já já eu volto. Caraca. Responde e fica com raiva da resposta, cara. A praça é nossa. Nesta quinta, 15 para as 11 da noite, no SBT. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. Someday by Justin Bieber. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja, é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação e dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna. Já são 7 horas e 29 minutos.
Você lembra que ontem eu dei a notícia aqui de um cãozinho da Polícia Militar que tinha sido encontrado? Pois é, infelizmente, ontem a polícia desmentiu essa informação, todas as agências informavam, mas é porque era um cão muito parecido. A PM emitiu nota dizendo que continua as buscas já no meio da manhã. O labrador Jack desapareceu na última sexta-feira na região de Angra dos Reis. 4 equipes vasculham a região, continuam por lá tentando achá-lo. A polícia teme que o Jack tenha sido sequestrado por traficantes da localidade. No muro de uma casa, numa comunidade em Angra, estava escrito: "Seu cachorro está no beco". Jack se perdeu durante uma operação de combate ao tráfico na comunidade da Sapinhatuba. O cão foi treinado para farejar armas e drogas, fez curso de rapel e participou até da ocupação do complexo da Maré. Esse outro cão, ele tinha características muito parecidas, mas não possuía o chip de identificação do Jack. Vários moradores ligaram para a polícia, os policiais chegaram até a brincar com o labrador, mas depois viram que não era o Jack. Infelizmente, nós esperamos então que ele seja encontrado. E antes de encerrar o SBT Rio Manhã de hoje, eu quero dar, a gente tem um parabéns para hoje? A previsão do tempo, olha, hoje tem aniversariante, mas eu não tenho os nomes aqui. Nas próximas 24 horas, um sistema de alta pressão vai reduzir a nebulosidade sobre a cidade. Não há previsão de chuva e as temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 15 graus e máxima de 26. Um ótimo dia a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.